Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Começando aqui a nossa live, tá? Eu já gostaria de pedir para os irmãos compartilhar a live, tá certo? Nós estamos aqui pelo Instagram e também pela rede da nossa página, né? Missionário Alexandre da Rosa, tá bom? Então você pode compartilhar, tá certo? Compartilhe para que essa mensagem, esta palavra, esta live chegue no coração de mais pessoas que precisam, né, de uma revelação, que precisam de uma palavra revelada pelo Espírito Santo, enfim, que precisam serem ricamente abençoadas por Deus, tá bom? Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua vida, que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus, tá bom, amados? Bom, hoje nós vamos falar sobre profecias, né? Vamos falar sobre profetas, profecias e profetadas, tá bom? Hoje existe muita confusão com relação ao dom da profecia, né? As pessoas têm um questionamento muito grande com relação ao dom da profecia e nós vamos então tratar sobre esse assunto que é polêmico, mas é necessário nos dias de hoje, até porque hoje é a pandemia das falsas profecias, né? Infelizmente, não é só pandemia de Covid, é a pandemia das falsas profecias. Nunca se viu tantas profecias de terror desde o ano passado até os dias de hoje, tá? Então vai compartilhando. E nós já vamos começar, irmãos. Nós já vamos começar, então, o nosso tema, o nosso estudo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, o problema é o seguinte, o problema já está no nosso país, nessas questões de profecias e profetadas. No nosso Brasil, isso existe de uns tempos para cá. Esse fenômeno de profecias e profetadas. Foi de uns tempos para cá que isso ocorreu. Eu me lembro que, quando eu me converti na década de 80, essas ênfases de profetadas não eram muito intensas, tá? Eu me lembro que o foco era milagres. E eu vi muitos milagres na década de 80, paralíticos andavam, mudo falava, cego via, pessoas vomitavam doenças, pessoas cancerosas eram curadas, eram milagres assim apostólicos, era algo assim realmente extraordinário. Só que de uns tempos para cá, esses sinais apostólicos desapareceram e se deu lugar então a essas profecias, tá? Então, é um fenômeno que pegou o nosso país, nem todo o país tem esse fenômeno, mas os países mais de culturas mais de classe baixa é que são mais envolvidos com esse fenômeno, tá? Para você ter uma ideia, existe lá em São Paulo até o 0800 para receber profecia. 0800, você já pensou nisso? Tem canais do YouTube que só são para dar profecias. É profecias dia e noite, é a profecia delivery que chamam, não é verdade? E existe também igrejas que é só profecia do início ao fim, é só profecia e são vários tipos de profecias no mesmo dia. Então, é claro, diferente dos profetas da Bíblia, que não ficam enrolando como nos dias de hoje, né? São profecias questionáveis porque eles profetizam, falam em línguas
e de repente voltam a profetizar. Parece que eles usam as línguas para pensar no que vão falar e continuam aquelas profecias. Então é diferente dos profetas da Bíblia. Os profetas da Bíblia, eles iam direto ao ponto. Eles não enrolavam. O que eles falavam era nítido e claro, irmãos. Não tinha essa enrolação como tem nos dias de hoje. Fala um trecho, depois línguas estranhas, fala outro trecho, parece que as línguas é para pensar no que vai falar. E isso causa realmente certa dúvida. Agora, se nós vemos as profecias, os profetas da Bíblia, eles eram exatamente diferentes. Eles iam direto ao ponto. O que eles falavam era nítido e claro. Eles não profetizavam por conveniência. Então, a Bíblia fala, no livro de Abacuque, quando você transmitir a visão, que ela seja clara, que ela seja limpa, que ela seja nítida. É assim que Deus trabalha. E interessante que os profetas da Bíblia também, eles não profetizavam o que era óbvio. Ou seja, coisas que não precisa ser profeta para você saber que vai acontecer. Hoje nós vemos exatamente isso acontecendo. Pessoas que profetizam o óbvio. Aquilo que a gente sabe que vai acontecer. Por exemplo, profecia jovem, Deus está me mostrando que você vai casar. Ué, mas todo jovem, em regra geral, quer casar. Isso é o óbvio, né? Deus está me mostrando que Deus vai te dar um carro, você vai ter um carro. Mas isso é o óbvio. Hoje, como a facilidade de se comprar carro, todo mundo luta para ter carro, irmãos. Deu para entender? Então, existem muitas profecias que já é o óbvio, Principalmente profecias de gravidez. Isso é um problema muito sério, porque profetiza menino, menina, é o óbvio, Ou vai ser menino ou vai ser menina. Mas são profetas que acham que Deus vai se rebaixar a esse nível do óbvio. E Deus não se rebaixa tanto, irmãos. Tá? Eu vi uma certa feita, um profeta profetizar o seguinte: ele chegou numa cidade, num culto, e disse: olha, gente, neste ano um empresário vai morrer nessa cidade. Irmãos, todo ano morre empresário. É o óbvio. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são claras. Deus, ele revela o claro. Deu para entender? Então, na realidade, o que nós estamos vendo hoje, que são movimentos que fogem dos padrões reais da Bíblia. Movimentos que fogem dos padrões bíblicos. E você me pergunta, missionário, por que esse movimento surgiu tão forte nesses últimos tempos? Que a igreja primitiva, por exemplo, ela começou com milagres. A sombra de Pedro fazia demônios caírem por terra. Os profetas e apóstolos, eles tinham autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, e milagres sobrenaturais aconteciam. E isso a igreja era usada na década de 80, início de 90. E por que esse fenômeno profético entrou nas igrejas? Porque é profecia, tá? É profecia bíblica, Mateus 24, 11. Jesus diz que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Surgiriam muitos falsos profetas, então esse fenômeno de profecias e profetadas já foi profetizado por Cristo. Ele falou, ele profetizou em Mateus 24, 11, que eles surgiriam e eles iam dominar o mundo pentecostal. Mas nós que somos de Deus, nós não podemos ser meninos, tá certo? Nós não podemos ser meninos, nós temos que entender que são profecias bíblicas e que nós temos que nos alicerçar na maior profecia, que é a palavra do Senhor, tá bom? Infelizmente, tem muita gente por aí falando que Deus falou quando Deus não falou, e estão enganando muitas pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Tudo pode errar. O homem pode errar, mas Deus não erra. Então, quando essas pessoas falam que é Deus que mandou, que é Deus que falou, e isso não acontece, eles estão comprometendo o caráter de Deus. Deus não mente.
Deus não erra. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então eles não podem estar usando o nome do Senhor em nome de profecia e profetizar coisas que não acontecem. Isso é um engano. Então nós temos, irmãos, que não só examinar as profecias, porque a Bíblia diz para nós julgar as profecias, devemos examinar as profecias, não acreditarmos nela, mas julgá-la conforme o crivo da palavra, e temos que julgar os profetas também. Hoje existe aí uma neura, não, vamos julgar a profecia, mas não julgar o profeta continua sendo homem de Deus. Ué, mas se ele mentiu, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, não de Deus. Ele traz uma mentira e nós vamos ainda não julgá-lo por essa mentira? Achar que ele ainda é homem de Deus? Então nós estamos vendo assim uma meninice, uma falta de alicerce na palavra muito grande em nossos dias. Eu me lembro que no ano 2000, quando um certo pregador, Miranda Leal, profetizou que Jesus viria no ano 2000 e as pessoas venderam as suas casas, as pessoas venderam terrenos, venderam tudo, né? Porque estava aguardando Jesus vir no ano 2000. Quando a profecia não se cumpriu, irmãos, o povo realmente era sério, eles se expulsaram Miranda Leal da sua igreja, eles não queriam mais aceitá-lo nem como presidente, nem como pastor. Parece que o povo antigo era um povo mais sério, era um povo mais bíblico, que não se deixava levar por esses falsos profetas. Mas hoje nós estamos vendo aí que, não, coitado, é homem de Deus. Irmão, se ele soltou uma falsa profecia, eu já coloco em dúvida se realmente ele é de Deus ou não é, tá? Porque o primeiro sinal de um falso profeta é que as suas profecias, na maioria, não se cumprem. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão, tá certo? E nós temos sim que julgar os profetas. Jesus ensinou lá em Mateus 7, no capítulo 15, até do versículo 15 até o versículo 22, o Senhor Jesus ali dá as características de um falso profeta, e ele diz assim: pelo fruto se conhece a árvore. Olhai para o fruto do falso profeta, o seu histórico, a sua vida. Então não é só a profecia, o profeta também deve ser analisado. Se ele gera falsas profecias, então ele deve ser analisado como um falso profeta. Então, cuidado, cuidado. Veja só o que a Bíblia diz aqui, ó. Eu vou ler para vocês no livro de Deuteronômio. Veja só, quem conhece a Bíblia não é enganado por esses falsos profetas, porque muitas pessoas, por conta dessa profecia do cavalo amarelo, e muitas pessoas ficaram em terror, não dormiram a noite toda, ficaram angustiadas. Eu vou explicar qual é a finalidade do dom da profecia para você não entrar mais nessas neuroses pentecostais. Aqui, Deuteronômio capítulo 18, versículo 21, diz assim, ó: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, com soberba. Não tenhais temor dele, não respeitais esse profeta. Deu para entender o que Deus está falando aqui? A verdadeira profecia, que é a palavra do Senhor? Então, se a profecia não cumpriu, é soberba do profeta. Tá? É um engodo. Ele quis mostrar que ele é espiritual, você está entendendo? Então, esse é o grande problema. E eles falam assim com uma convicção que realmente assusta. Eles falam com uma convicção, eles choram, eles batem o pé, eles dizem: ai de vocês se vocês não obedecer.
e aquela convicção, gritando, eles arregalam os olhos, e as pessoas que não têm o conhecimento bíblico, elas acabam se influenciando negativamente. Então nós temos que tomar cuidado. Você tem que analisar o caráter e a reputação desse profeta e não só a profecia, tá? Muitas dessas pessoas, os seus ensinamentos são antibíblicos. A vida delas é uma vida de ensinos que são contrários à palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, verso 8, o Senhor diz assim, nem que um anjo desça do céu, ele pregue outro evangelho, não acreditais, que seja maldito, que seja anátema, que você deve considerar esse evangelho falso de maldito, irmãos. Então, cuidado com essas falsas profecias. É um fenômeno dos últimos tempos. Jesus disse que virão muitos falsos profetas. E, infelizmente, eles vão enganar a muitos. Há muita gente que está defendendo, que curte. Eu me lembro que no ano passado, no início da pandemia, teve um aí que profetizou que Jesus viria dia 8 de abril. Tinha mais de 1 milhão de seguidores. Jesus não veio. Aí ele deu uma desculpa lá enfarrapado, porque eles dão desculpas para tentar convencer os neófitos, né? E falou que Jesus vinha no mês de maio, e no fim Jesus não veio. E o povo continua lá. Eles dão uma desculpa e o povo continua lá seguindo essas pessoas. Por que essas pessoas seguem esses profetas? Porque não segue a palavra. Todo mundo que segue a palavra não precisa seguir os falsos profetas. Então, queridos, infelizmente, tem muita gente por aí falando que Deus falou quando Deus não falou absolutamente nada. E isso tem escandalizado o evangelho de Cristo. E eles usam a palavra de Deus. Você pode perceber no deserto que o inimigo, o próprio Satanás, também usou a Bíblia. O diabo, no deserto, usou a Bíblia, um versículo bíblico, para enganar Jesus. Né? O diabo disse, né? Está escrito. Está escrito. Os anjos vão te guardar, se jogue daí. Ele usou a Bíblia, os salmos, para enganar Jesus, irmãos. Então, você tem que tomar cuidado com essas profecias e essas pessoas que usam a Bíblia para enganar as pessoas, tá? Um tempo atrás, um irmão me disse que foi numa igreja, e lá na igreja só tinha profetas, e 6 profetas vieram profetizar para ele. Era uma bagunça, entendeu? No espaço de 1 hora, ele não conseguiu prestar atenção no louvor, na mensagem, porque no espaço de 1 hora, 6 profetas vieram profetizar para ele. Então, Deus não tem necessidade, irmãos, de usar 6 pessoas para falar com alguém no espaço de 1 hora. Entendeu? Isso é confusão religiosa, irmãos. Então, na realidade, hoje, essas profecias viraram um jogo de adivinhação. É um jogo de adivinhação, irmãos. Adivinhar o que a pessoa está passando. São essas profecias genéricas. Na realidade, são espíritos manipuladores, em nome de profecia. Por quê? Porque mexe com o coração da pessoa. Muitas dessas profecias geram medo e incerteza, e a profecia não é para gerar medo, e não é para gerar dúvidas e nem incertezas. Tá? Então, é um jogo de manipulação tremenda, tremenda, e Deus é contra isso. Deus é contra esses profetas. Tá? Se você ler na palavra do Senhor, eu vou ler mais um versículo na Bíblia aqui, no livro de Ezequiel, no capítulo 13, no verso 2, olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Olha o que Deus está dizendo aqui. Preste atenção no que Deus está dizendo aqui. Ó. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, porque o espírito é sujeito ao profeta, mas ele segue o seu próprio espírito, e coisas que não viram, e falam que viram. Olha o versículo 6. Eles veem vaidade e adivinhação mentirosa. É vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem. E o Senhor disse, quando o Senhor disse, quando o Senhor
os não enviou. E faze que se espere o cumprimento da palavra quando Deus não os enviou. Deu para entender? E não é o que está acontecendo? Não é o que está acontecendo? Então Deus é contra esse fenômeno de profecias, tá? E que são profecias que não se cumprem, que geram medo e incerteza. Eles falam de coisas absurdas. E eles falam coisas absurdas, irmãos, sem esperar as consequências. Eles não estão nem aí com as consequências. E foram consequências sérias. Os ímpios estão zombando da igreja. A igreja, mais uma vez, é mal falada. Tá? Os pastores, porque foi um pastor, né, que profetizou essas coisas, né? E ele falou com convicção, chegou a marcar datas, inclusive. Você tem que tomar cuidado com profecias que marcam data. Se você olhar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem uma profecia que marca data, nem a volta de Jesus. Jesus disse que nós não sabemos nem um dia, nem a hora. Então, tome cuidado com esses profetas que marcam data. Isso é antibíblico, irmãos. Vamos crescer, irmãos. Vamos amadurecer. Está na hora de nós amadurecermos, porque não é de hoje que essas profetadas estão acontecendo em nossos dias. Não é de hoje. Tá? Então, na Bíblia, quando Deus usava um profeta, Deus mandava, por exemplo, uma profecia em situações especiais, em situações relevantes. Tá? Não é toda semana profecia, nada disso. Eu, por exemplo, 35 anos, eu recebi 3 profecias na minha vida. Em 35 anos de pastor, de evangélico, irmãos. Então, foram momentos especiais da minha vida. Isso é o dom profético. Hoje tem profecia para tudo, para qualquer coisa, virou até motivo de piada hoje as profecias. Virou algo banal, algo que ficou insignificante, um dom tão especial, tão maravilhoso, por causa desses falsos profetas. Eu me lembro que tinha um jovem na igreja, ele ia para o monte, né? Eu deixei de ir aos montes, prefiro orar em casa, orar na igreja, e seleciono alguns irmãos para orar comigo, né? Às vezes eu ia para os montes e eles descobriam, o missionário Alexandre está aí. Eles vinham profetizar para mim e aquelas profecias não me deixavam orar, não me deixavam ter comunhão com Deus. Então eu deixei de ir nos montes por causa dessas meninices, né? Orar é para orar mesmo, não é verdade? E profecias, eis que eu vou te levar para a Argentina, eis que vou te levar não sei para onde, nunca fui para a Argentina até hoje. Então, e sempre são as mesmas coisas, né? Prepara as tuas malas que você vai e tal, né? Deu para entender? Então, eu deixei de ir para os montes por conta disso e oro no meu quarto. Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, né? Ore a Deus ocultamente que secretamente Ele vai te responder, tá? Ou então você ora na igreja com os irmãos, ou uma vigília que é gostoso na igreja. Mas tem que fugir dessas profetadas, irmãos, que vão trazer só confusão e dúvida para a sua mente, tá? Eu me lembro que esse jovem ele ia muito para os montes e me falaram, olha, ele profetiza muito lá, ele é profeta. Mas eu falei para os irmãos, olha, o Espírito Santo me mostrou que ele não está liberto. Mas ele está profetizando, ele profetiza na entrada da igreja. E eu fiquei preocupado, porque ele pode estar gerando um espírito de adivinhação na igreja e trazendo confusão na mente das pessoas, que as pessoas são muito neófitas. As pessoas são muito simples com relação aos dons espirituais. E eu fiz uma prova com Deus e estava orando pelas divinas revelações do Espírito Santo e Deus revelou e ele caiu endemoniado. Caiu possesso e aqueles espíritos malignos que gritavam na boca da pessoa. Então, a igreja percebeu e alguns que davam crédito e ênfase a esse profeta o abandonaram, porque perceberam que era um espírito do engano. E a Bíblia fala sobre isso, né? Porque a profecia ela vem de 3 fontes, ou do Espírito de Deus, ou da carne, da soberba humana, ou de Satanás.
tá? A Bíblia fala que existem profecias que vêm do diabo. A Bíblia conta a história em Reis, do profeta do rei Acabe e do rei Josafá, que iam para a guerra. Eles queriam atacar uma cidade da Síria. E eles chamaram os profetas para profetizar se poderiam ir ou não. E os profetas começaram a bajular Josafá e também Acabe, né? São aqueles profetas do bajulamento. Não, pode ir que Deus é contigo, vai que Deus é contigo. Mas Josafá ficou assim meio com o pé atrás, né? É muito bajulamento. Ele disse, você não tem um profeta sério, diferente. Aí o rei Acabe mandou chamar Micaías. E Micaías disse, olha, Deus me mostrou que um espírito de mentira falou na boca desses profetas. Era um espírito do erro. A Bíblia diz que nos últimos tempos Deus enviaria um espírito da mentira, irmãos. Era um espírito de erro que estava na boca desses profetas, te bajulando. Se você for a esta guerra, você vai morrer. E os profetas ficaram revoltados, como vai ter muito profeta revoltado comigo aqui nessa live, né? Mas os profetas ficaram revoltados com Micaías a ponto de bater na sua face. Bater na sua face, você está entendendo? Mas o que o profeta verdadeiro falou aconteceu, ele morreu na guerra. E os profetas do bajulamento, né, foram envergonhados. Vocês estão entendendo? Então, nós não podemos banalizar, porque hoje irmãos, profecia virou o quê? Virou fofoca, né? Virou coisas que... O que é profecia missionária? Profecia significa proclamar a palavra de Deus na inspiração do Espírito Santo. Isso é algo profético. Então, na Bíblia, as profecias sempre tinham um propósito ou uma direção da missão de Deus. Esses eram os objetivos da profecia. São propósitos que incluem o seu reino na terra. Os projetos de Deus, ele nos inclui nas profecias, ele nos inclui nos propósitos dele, de Deus, e não nos nossos propósitos, não nos nossos interesses pessoais. E eles estão fazendo hoje exatamente ao contrário disso. Tá? Então, infelizmente, por essa busca de profecia nesses dias, muitos se aproveitam disso. Muitos profetas espertos se aproveitam disso. E para mostrar que são homens ou mulheres ungidas, soltam profetadas emocionais que às vezes não tem nada a ver com Deus, irmãos. E o pior é que as pessoas, elas forçam os pastores soltar profecias falsas. Termina o culto, eles vão lá exigir do pastor, para o pastor trazer uma palavra de Deus para eles. E o pastor não quer mostrar menos espirituais e acaba inventando coisas para satisfazer o ego daquela pessoa. Porque as pessoas... Deus mostrou alguma coisa? Deus mostrou alguma coisa? Não é como nós queremos, é quando Deus quer, irmãos. É quando Deus quer. Então, essa busca de profecia nesses dias é que tem gerado também um monte de falsos profetas. Por isso que existe muita gente frustrada, existe muita gente hoje decepcionada, né? E decepcionada até com Deus por conta das profecias, como se o Senhor fosse culpado daquela profecia não se cumprir. Então esse é o grande problema hoje, tá, irmãos? Então a Bíblia manda você não acreditar em tudo. Você não pode acreditar em tudo que você ouve. Profecias não é para você acreditar, é para você julgar as profecias. Tem que julgar, fica com o pé atrás, julgue. Naquela época, Paulo falou isso. Por quê? Porque era uma confusão. Esse problema, essa problemática de profecia estava até nos tempos dos apóstolos. Paulo sofreu muito com relação às profetadas. Ele disse, cuidado, um profetiza e 3 julguem. É 3 para julgar, hein? Olha como a coisa era séria naquela época, tá? Então, quer dizer uma coisa para você, profecia não deixa dúvida, profecia não deixa medo, não gera medo, como gerou. Pessoas ficaram apavoradas, tem gente que nem dormiu, cavalo amarelo, a mídia vai transmitir pessoas morrendo pelas ruas, pelas calçadas de madrugada. Isso nada aconteceu. Por quê? Porque gerou medo, insegurança. A profecia de Deus, ela consola, edifica e exorta, tá? Consola, edifica e exorta. Então, o dom de profecia
É algo maravilhoso, né? Dom de revelação é uma coisa, irmãos, e dom de profecia é outra, tá? Algo profético é muito sério, tá? Mas, como eu disse, o dom, a profecia é, é inspiração. Paulo chegou a dizer assim, em partes pregamos, em partes profetizamos. Um pregador pode pregar e no meio da mensagem Deus começa a usar ele. E as pessoas, ouvindo aquela mensagem, vão dizer assim, ó, poxa, Deus falou comigo através dessa mensagem. Poxa, até parece que aquele pregador sabia da minha vida. Ele não estava direcionando a você, mas ele estava pregando e é uma unção profética sobre ele. E ele estava trazendo revelações da palavra tremenda. Isso é um elemento profético também, que Deus usa muito. Não é aquela profecia particular de pé de orelha, de porta de banheiro, que só traz confusão. Então vocês têm que entender como é que Deus se manifesta no ofício profético. Mas, infelizmente, o ofício profético está deturpado em nosso dia. Hoje existem muitos pseudos profetas que escandalizaram tanto profecias como revelações. Tá? Profecias. Hoje eles revelam CPF, placa de carro, nomes de pessoas. Vocês não imaginam como tem golpistas por aí, pelas igrejas, pela internet, se aproveitando dessa igreja imatura. Infelizmente, a igreja brasileira, principalmente nas questões pentecostais e de dons espirituais, é muito imatura. É muito imatura, irmãos. Eles creem em tudo, gente. E volta e meia se descobre que esses profetas vão para as redes sociais, lá da igreja, onde eles vão pregar, eles estudam os membros daquela igreja, por aquilo que eles postam, né? Por exemplo, fulano é casado com ciclano. Aí lá tá, o nome do pai é tal, o nome do filho é tal. E ali esses profetas, pseudos profetas, eles geram um mapa familiar. Eles estudam a vida de 5 ou 6 famílias daquela igreja pelas redes sociais e vai para o culto pronto. Vai para o culto pronto. E lá Deus está me falando, isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Eles vão prestar conta. Ah, Deus está me falando que tem uma pessoa aqui que chama Paula, aí já a Paula começa a chorar, Deus fala que o nome do teu filho é Felipe, e não sei o quê, pronto, já era, irmãos, já ganhou aquela pessoa, e aquela pessoa, né, se enche de emoção, e essa pessoa está pronta a dar o que esse profeta pede. Eu me lembro, irmãos, faz alguns anos atrás, eu recebi um pastor de uma igreja famosa e eu fiquei muito triste na época. O que ele me disse? Ele não sei se ele era primeiro ou segundo tesoureiro dessa grande igreja. Ele disse nos cultos de libertação dessa igreja, a igreja tinha alguns andares e o pastor principal que ia pregar naquele dia ou naquela noite, ele ficava num dos andares espiando as pessoas que chegavam de carro. E ele tinha um binóculo. Ele tinha um binóculo e ficava, no binóculo puxava e ele anotava o número da placa do carro, via que a pessoa tinha uma roupa vermelha e tal, os detalhes, marcava e descia para o culto. E é tudo pessoas que tinham dinheiro, que eles gostavam de entregar essas falsas profecias. Aí no culto, esse irmão me disse que aqui tem uma pessoa, teu vestido é vermelho e o final da placa do teu carro, para você saber que é Deus que está falando, o final da placa do teu carro é tal, 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 tal. Pronto, a pessoa já se desespera, levanta a mão e chora e pronto. Aí ele já pede uma oferta de R$1.000, R$2.000 e a pessoa, né, pensando que é de Deus, acaba dando. Então, existem esses golpistas hoje. E esse irmão diz, eu não quero ficar aqui, não posso ficar nesse engano, esse espírito de mentira, e saiu de lá. E ele me contou, né? Então, eu sei que a igreja, a visão missionária, ela cresceu e esse fenômeno de profecia também está entrando na nossa igreja. E eu estou combatendo.
Tem até pastores da visão missionária que não estão gostando do que eu estou falando, mas tem muita. Nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Nada de oba-oba, nada de profetada. Enquanto eu for presidente dessa igreja, eu vou combater todo tipo de mentira e engano. Tá bom? Então, vamos consertar a vida. Tá certo? Nada dessas coisas. Me lembro que uma vez eu recebi um pastor que ele se uniu com a visão missionária, e eu sempre fui muito simples, irmãos. Hoje eu estou mais maduro, mas nesses 25 anos de visão missionária, eu fui muito iludido, porque eu acreditava muito nas pessoas. Eu até entendo porque que essas pessoas creem em profecia. Porque eu também acreditava muito. E aí chegou um pastor e batia ele dava pontapé assim, batia forte no púlpito, o púlpito era de madeira, dava aquele estrondo, e ele tinha uma voz grossa, eles mudam de voz, né? E soltava a profecia. Eu falei, meu Deus, que coisa, que fenômeno. O homem nem é carne, o homem é anjo. Se uniu com a igreja, eu fiquei maravilhado. Meu Deus, irmão, como essa pessoa me deu problema. Ele revelava bala house na bolsa, vidro quebrado, e eu percebi que era tudo a mesma coisa. E a vida dele, o histórico dele, porque a Bíblia diz que nós temos que julgar também os profetas. Pelo fruto se conhece a árvore. Os frutos eram realmente negacionistas com relação aos princípios da palavra. E ali eu fui percebendo que realmente nós temos que tomar muito cuidado com esses falsos profetas que estão dominando o seio pentecostal, principalmente as igrejas que acreditam nos dons do Espírito Santo. Mas nós temos que voltar às origens, nós temos que voltar aos milagres, irmãos. Tá? Nós temos que voltar aos milagres. Os milagres apostólicos que evidenciavam, né, os homens de Deus. Jesus disse que a igreja, os sinais iam seguir as igrejas. E quais eram os sinais? Deus ia dar autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, o cego ia ver, o paralítico ia andar, o mudo ia falar, a unção ia ser tremenda. Hoje isso foi abandonado por essas profetadas. Tá? Infelizmente, essa é a grande realidade. Então, ministério profético é maravilhoso, mas ele não é um show, ele não é um espetáculo místico. Esse nunca foi a função do ministério profético, irmãos. Nunca foi a função do dom de profecia. O dom é para consolar, exortar e edificar. É um dom sério que precisa ser encarado com mais responsabilidade. Que a igreja precisa amadurecer e tomar cuidado com essas meninices, tá? Por que você acha que Deus vai revelar um CPF? Qual é o propósito? Será que o evangelho virou Serasa agora? Virou SPC Gospel? Então as pessoas estão brincando, né? Estão brincando com coisa séria, irmão. Então nós temos que tomar cuidado. Isso é espírito de adivinhação, e a Bíblia mostra isso. Uma certa feita, lá em Atos 16, Paulo e Silas foram orar. E no caminho tinha uma mulher que ela profetizava e dizia, esses homens que estão passando por aí são servos do Deus Altíssimo. E ela não estava mentindo. Só que Paulo percebeu que aquela palavra profética não vinha de Deus, era um espírito de adivinhação. E Paulo disse, eu em nome de Jesus te repreendo, sai dessa mulher. E o espírito saiu, e ela parou de adivinhar. Por isso que eu digo que tem profecias que vêm do diabo também. Tem profecias que vêm da carne, da soberba do profeta, das emoções. Tem profecias que vêm de Deus, mas tem profecias que são do diabo, são espíritos de mentira, irmãos. São demônios, tá? Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje está um fenômeno nas internets, eles vão lá profetizar, balançam, né? Arregalam os olhos, parece aquele boneco do poço que fica balançando lá, e começam a mandar profecias e o povo chorando, e pode ser um espírito de mentira, de engodo, porque Deus não banaliza esse dom como estão banalizando nos últimos dias, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Deus nunca mandou você fazer essa palhaçada. Eu tenho 35 anos de pastor, eu sou um pastor pentecostal, tá? Eu sou um pastor de oração.
eu tenho os dons do Espírito Santo, graças a Deus. Porém, Deus nunca me mandou fazer essas palhaçadas. Revelar CPF, isso, não. Deus nunca mandou soltar profecias marcando datas. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós estamos numa época muito, muito complicada. Nós não podemos desprezar a profecia. Paulo disse: não despreze a profecia, porque ele viu que, na época dele, a profecia também estava pedindo crédito. O crédito por conta das profetadas, né? Ele manda nós tomar cuidado, tá? Eu acredito que nos nossos dias o maior dom que nós precisamos buscar hoje é o dom do discernimento de espírito. Nos dias atuais, nos últimos dias, né? A Bíblia diz que ninguém vos engane, quer por epístolas, quer por espíritos, quer por palavra, quer por profecia. Que ninguém vos engane, diz lá em Tessalonicenses. Ninguém vos engane, tá bom? Então nós temos que buscar o dom de discernir. A Bíblia também diz em João: provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Então nós temos que provar os espíritos. Entendeu? Você não pode aceitar qualquer coisa, irmãos. Hoje nós precisamos de muito discernimento espiritual, de muita revelação divina. O dom de revelação é bom porque ele traz discernimento espiritual. Você lembra o caso de Ananias e Safira? Entendeu? Quando Deus revelou para Pedro, deu um discernimento em revelação, que eles estavam mentindo. Pedro disse, Ananias, lá em Atos 5, porque deixasse Satanás encher o teu coração e mentir ao Espírito Santo. Quer dizer, o diabo enche o coração desses profetas para mentir. Mentir em nome do Espírito Santo. E Pedro teve discernimento e Deus mostrou para ele que o que estava no coração de Ananias e Safira era um espírito, era Satanás enchendo o coração deles para pregar mentiras, falar mentiras. Deu para entender? Então nós temos que buscar o discernimento do Espírito Santo. Missionário, por que o senhor não vai atrás desses profetas? Porque eu nasci de novo, irmãos. Eu nasci para levar o evangelho a sério. Por isso que eu prego, eu faço essas lives. Não estou dizendo que eu sou perfeito, ou que a igreja onde eu congrego é perfeita. Tem problemas sim, mas nós estamos lutando pela pureza. Nós estamos lutando para restaurar a igreja de Cristo nesses últimos tempos. Tá? Existem muitos crentes hoje safados que se escondem atrás de dons, de profecias de línguas, enganando o povo. E pureza, santidade, nada. Então o problema de muitos que são enganados é porque eles não têm maturidade para julgar. Nós temos que ter maturidade para julgar o ministério profético, irmãos. Mas muita gente não tem Bíblia, não conhece Bíblia, não gosta de estudar a palavra de Deus. Quer julgar mais as profecias pela emoção, ou porque você é guiado por outro pastor profético. Você é guiado por outro pastor que também gosta de soltar a profecia e te convence a você passar a mão, passar um pano nessas falsas profecias. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Deus é um Deus verdadeiro. Deus não mente. O que Deus fala, ele cumpre. E por essa falta de amor à Bíblia, por essa falta de estudo da palavra de Deus, é que surgem esses desvios doutrinários, que surgem esses problemas, né, na área espiritual, nos dons do Espírito. E a Bíblia nos orienta. Tá? Veja aqui em Jeremias 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidade e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Olha o versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à palavra do Senhor e a ouviu, quer dizer, quem está atento à palavra não é enganado por falso profeta. O grande problema hoje é que as pessoas não estão atentas à palavra, não ouvem o conselho do Senhor. Bíblia Sagrada, conselho do Senhor, a palavra de Deus. Eles não gostam muito de estudar a palavra, irmãos. E o que é que acontece? Dão mais ouvido a algo místico do que a palavra do Senhor, entendeu? Então, nós muitas vezes somos enganados porque nós damos ouvido a algo místico, damos mais ouvido à profecia do que à palavra de Deus, que é a verdadeira profecia. Paul Walsh, ele chegou a dizer o seguinte:
Os falsos profetas é o castigo de Deus, é o espírito do erro para os falsos cristãos. É aquele negócio, engana que eu gosto. Tem pessoas que gostam de ser enganadas, gostam de ser bajuladas, irmãos. Esse é o grande problema dos últimos tempos, tá? Então, muita gente é enganada por espírito de mentira. E a Bíblia diz que nos últimos tempos Deus vai enviar o espírito do erro para que creiam na mentira. Então, os falsos profetas, esses falsos cantores, você pode perceber, eles não conseguem ficar sentados 1 hora para ouvir a palavra de Deus. Eles não conseguem ouvir esta live, por exemplo, ou ouvir a palavra de ensino. Eles não conseguem. Dá comichão no ouvido, eles já se levantam. Por quê? Porque eles não amam a palavra do Senhor. Eles amam coisas místicas. Então, hoje tem profetas de tudo quanto é jeito. Hoje tem profeta que unge partes íntimas. Hoje tem profetas que separam casamentos, que só profetizam para gente rica e para empresários, tá? Esse pastor que eu citei foi preso, inclusive, porque ele ungia as partes íntimas. Ele foi defendido por muitos crentes. Não, mas ele é profeta, ele é homem de Deus. Meu amigo, ele caiu, ele foi preso por pedofilia, porque ele mexeu com uma menina de 14 anos, foi ungir a parte íntima dela, irmão. Ainda tem crentes que defendem. Então é aquilo que Paul Walsh disse, que os falsos profetas é o castigo de Deus, é o juízo de Deus para os falsos crentes. Tem muitos falsos crentes que não amam a palavra e gostam dessas mentiras, tá? Então, cuidado com esse barulho de unção. Mas ele tem unção. Unção não é sinal de provação. Eu sempre digo isso. Deus usa até jumento, irmãos. Deus usa até jumento. Tem gente que é usado, mas não é aprovado por Deus. E cuidado, que fonte, que espírito está usando essa pessoa? Eu não concordo com cultos vazios, com cultos frios, sem poder de Deus, nada disso. Tá? Eu não tô aqui defendendo a frieza espiritual, não. Porém, nós temos que buscar o poder, buscar os dons, mas tudo com equilíbrio, concernente à palavra de Deus. Tem que bater com a palavra. Então, infelizmente, essa é a grande verdade. O ministério profético está comprometido. Tem muita gente irresponsável, e por causa dessa irresponsabilidade de muitos, que esse ministério profético hoje perdeu a credibilidade por causa dessas mentiradas. E que tem de profetas mentirosos, irmãos? Eles são igual assim, vocês lembram da loteria esportiva? Que você tinha que acertar 13 pontos, você acertava 3, errava 4, e assim são os profetas, eles acertam 2, 3, erram 4, essa bagunça. Deus não trabalha dessa forma. Deus é verdadeiro, Deus é puro. Então nós precisamos reagir a essas falsas profecias que circulam pela internet, precisamos reagir a esses oportunistas, né, que abrem igrejas e ficam soltando profecia para enganar o povo, irmãos. Nós temos que refutar os falsos profetas, essas falsas profecias, porque todos os apóstolos da Bíblia, eles refutaram. Se você vê em toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, você vai perceber que eles refutavam. Né? Pedro combateu os falsos ensinos, os falsos profetas, Paulo, Tiago, Judas. Todas as epístolas da Bíblia, eles combatiam, o próprio Jesus combateu os falsos profetas. Em Mateus 24:11, diz que nos últimos tempos ia surgir um monte, esse fenômeno de profecias. Jesus disse em Mateus 7:13 em diante, ele fala das características do falso profeta. Muitos vão dizer, em teu nome nós profetizamos, fizemos isso. O Senhor diz, afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, eles vão dizer que vão profetizar em nome do Senhor e Deus vai os rejeitar, irmãos. Por quê? Porque não são coisas sérias. Tá? Nesses 35 anos de ministério, eu já vi famílias serem destruídas, ministérios serem divididos por causa de profetada. Ministérios sendo separados por causa de profecia, irmãos, destruídos. Isso não é brincadeira, não. Nós temos que combater, sim, irmãos. Precisamos reagir. Precisamos dizer não ao engano e à mentira dos últimos tempos, porque esse é um sinal dos últimos tempos. Surgiram muitos falsos pregadores, mentirosos, falsos profetas. É o que o Espírito Santo avisa lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Você lê a Bíblia? O Espírito Santo diz assim, a Bíblia diz assim, ó, que nos últimos dias o Espírito Santo avisa que muitos vão apostatar da fé.
porque vão dar ouvido a espíritos enganosos, espíritos de engano e doutrina de demônios, através de homens que falam mentiras. Através de homens que falam mentiras. Mas as pessoas vão ser enganadas, porque eles vão ser usados por espíritos de engano, irmãos. A profecia, como disse, vem por 3 fontes. Pode vir por Deus, mas pode vir pelo diabo também. Você lembra do caso de Pedro? Pedro falou algo para o Senhor Jesus, dizendo: eu não vou permitir que o Senhor seja preso, seja crucificado. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Jesus não estava humilhando Pedro. Quando Jesus falou isso, Jesus sabia que na boca de Pedro havia uma inspiração satânica. Pedro não estava endemoniado, mas ele foi inspirado por Satanás para falar aquela palavra. Deu para entender? Então tem muita gente que são inspiradas, não pelo Espírito, são inspiradas por Satanás para trazer essas profecias de confusão e que traz só desgraça, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado, tá bom? Então a Bíblia é cheia de passagens que nos ensinam a ter mais discernimento, tá? Tá bom? Nós temos que entender que a profecia proclamada é a palavra de Deus. Ela não precisa de profeta e nem de julgamento, né? Quando Paulo diz também, não desprezeis as profecias, são as profecias que estão contidas na palavra, que falam sobre os acontecimentos, tá bom? E existe também a profecia preditiva. Essa sim precisa ser julgada, porque ela pode ser do homem ou de demônios, ou então de Deus. E se for de Deus, tem que se cumprir. Se é de Deus, tem que se cumprir, tá bom? Profecia é uma coisa, as pessoas estão perguntando, a revelação é outra, tá? Mas as revelações também têm que ser verdadeiras, tá certo, irmãos? Entendeu? As revelações, elas se manifestam mais pela fé da pessoa. A pessoa tem que ter fé para crer naquela revelação. Agora, as profecias não, são algo que Deus está falando. Então tem que se cumprir. Deus não é mentiroso, tá? As profecias do Novo Testamento nunca foi para orientar vidas, nunca foi para guiar vida nenhuma. Jesus nos ensinou, quem vai guiar vocês agora é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos guiará em todo o caminho, em toda a verdade. Você tem que entender o seguinte, qual é a diferença de profecia do Velho para o Novo Testamento? Preste atenção agora. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha através de 3 classes de pessoas. O Espírito Santo vinha só sobre reis, sacerdotes e profetas. E as pessoas, quando queriam ouvir a voz do Espírito Santo, elas iam em direção a um rei, a um sacerdote e principalmente aos profetas. Elas se direcionavam a esses profetas para ouvir a palavra do Senhor. E se eles falaram alguma coisa que não era de Deus, eles eram apedrejados no Velho Testamento. Então, veja bem, os 400 profetas de Baal foram todos apedrejados e mortos, porque mentiram, tá? No Novo Testamento já é diferente. No Velho era só 3 classes de pessoas que viam o Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito Santo veio sobre toda a carne. Então hoje nós temos o Espírito Santo. Você não precisa ir atrás de profeta para guiar você. O Espírito Santo que está na sua vida, ele que vai te guiar, irmãos. É evidente que você tem que ter uma vida de oração, de consagração, né, de leitura da palavra, para o Espírito Santo falar no teu coração, te orientar. Ele vai revelar para você. Tá certo? Então essa é a grande diferença. Tem gente que quer no Novo Testamento querer ser usado igual ao Velho Testamento. Você pode perceber que no Novo Testamento você não vai ouvir uma frase que diz assim diz o Senhor. Deus, assim diz o Senhor. Isso é coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento, quando Ágabo profetizou sobre Paulo, ele diz assim, olha, o Espírito Santo está me dizendo que é como se fosse uma revelação. Se você for naquela cidade, você vai ser morto. E mesmo assim, Paulo não deu ouvido àquela profecia e foi para Jerusalém. Entendeu? Então, ou seja, a profecia não te guia. Aquela profecia não guiou e não orientou Paulo. Paulo, mesmo ouvindo, eu sei que perseguições vão me seguir em todas as cidades e eu vou para Jerusalém. E ele foi, irmãos. Ele não deu ouvido, não é que ele não acreditou, mas ele não deu ouvido à profecia, porque a profecia não foi feita para orientar ou guiar você. Quem nos guia é o Espírito Santo. Tá bom? É o Espírito Santo.
Isso que você tem que entender. Hoje tem muita meninice, meu Deus do céu. Fiquei sabendo de um pastor que estava pregando, daí ele parou a pregação e disse assim, olha gente, Deus acabou de me ligar. Eu vou atender o Senhor. Fala, Deus. Tá bom. Irmão, o que é isso? E as pessoas acham que o cara é espiritual. Que meninice, que mentirada. E ninguém profetizou que viria o Covid. Ninguém. Tá bom? Antes da morte da Flor de Lis, profetizaram que ela ia ser uma abençoada, que ela ia crescer politicamente e que o pastor Anderson, que morreu, ia para todas as nações. Ninguém profetizou que ele ia morrer. Então, que profecias são essas, gente? Será que Deus é Deus de confusão? Ah, não, foi profetizado, sim, missionário, que o fulano falou que viria uma onda, mas todo mundo fala que vem uma onda, veio uma nuvem negra sobre a terra. Ninguém falou de Covid, não, irmãos. Por isso que eu digo, as profecias de Deus não são assim banalizadas toda semana, são coisas para tempos, são coisas especiais, relevantes, necessárias, tá bom? Então, nós temos que tomar cuidado. Vai vir uma onda. Deus não trabalha assim. Deus é claro, Deus é nítido. Quando Deus falou com Cornélio, ele mostrou com clareza. Deus dá os detalhes. Olha, vai na casa de Pedro, ele mora na rua direita, na casa do Simão, curtidor, e quando você chegar lá, ele estará orando. Veja os detalhes que Deus deu a Cornélio. Entendeu? Nomes, de onde ele mora, mas foram detalhes que não traziam confusões, não trazia dúvidas. Deu para entender? Detalhes. Deus trabalha nos detalhes. E as pessoas, às vezes, ficam com essa confusão toda, entendeu? Com esse fenômeno profético dos últimos tempos. Então, quem nos dirige é o Espírito Santo através da palavra. É a palavra de Deus que nos dirige. Eu quero ler um versículo aqui para você, em 2 Timóteo 3,16. Essa é a maior profecia que nos dirige. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então é só a escritura que ensina, que dirige e corrige, movida pelo Espírito Santo. Então toda profecia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Toda revelação tem que passar pelo crivo da palavra do Senhor, tá bom? Então, hoje, infelizmente, nós vemos que essa pandemia não é só pandemia de vírus, mas é a pandemia das falsas profecias, né? Me lembro que no ano passado falaram que o mundo ia ficar escuro 3 dias no escuro. Todo mundo ficou apavorado. Mentira, cadê esse profeta? Né? Falaram que o shopping de Curitiba ia cair, todo mundo ficou desesperado, e deu para entender? Teve uma profecia no ano passado que mandou as pessoas tocar comida, se tranque dentro de casa, não fale com ninguém, todos os aparelhos não vão funcionar, e botou aquele terror, aquele medo. Nada aconteceu, irmãos. E eles dizem assim, espalhe essas profecias no WhatsApp, e os neófitos começam a espalhar. Entendeu? Começam a compartilhar essas mentiras. Quer dizer, uma live séria como essa, eles não compartilham. Mensagens sérias não compartilham, mas essas baboseiras em nome de profecia eles compartilham. Tá? E outra coisa que eu já notei também é que essa turma só profetiza coisas ruins com relação ao Brasil. Eu acredito o seguinte: na era do PT, o Brasil era contra Israel. Era contra Israel. Mas nessa era agora, desse novo governo, o Brasil se tornou amigo de Israel. E reconheceu Israel. Isso é fundamental. Então, nesse governo, o Brasil é amigo de Israel. A promessa de Israel é assim: eu te abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O governo passado amaldiçoou Israel e deu no que deu. Foram definhados porque amaldiçoaram Israel. Apoiava mais os inimigos de Israel. Esse novo governo apoia Israel, então Deus protege e abençoa. Eu acredito que Deus vai abençoar a nossa nação, porque ainda nesse período o Brasil se tornou amigo e abençoa e reconhece Israel. É profecia bíblica, irmãos.
Então, essas profecias que Deus vai destruir o Brasil, não, o Brasil hoje é amigo de Israel, e Deus tem uma aliança muito grande com Israel. Eu abençoarei quem te abençoar. Todas as nações se tornaram amigas de Israel. Todas as nações que abençoaram Israel foram abençoadas. Deu para entender, não? Tá certo? Então, queridos, vamos nos amadurecer. Cuidado com essas, ficar apavorado aí, com medo dessas falsas profecias. Vamos ter um evangelho pé no chão, mais racional, para que Deus possa nos abençoar, tá? Aos irmãos que estão no jejum dos 40 dias, eu queria passar pelo menos 4 bloqueios que o inimigo trabalha contra a sua vida espiritual nesse jejum. Os bloqueios do inimigo para que nós não venhamos crescer espiritualmente. Você está na fé no jejum? Continue nesse jejum, porque o jejum é muito importante, tá bom? O primeiro ponto que eu quero passar aqui para você é o seguinte: qual é o bloqueio espiritual que o inimigo trabalha para que a tua vida espiritual seja vazia? Ele quer enfraquecer a sua vida espiritual. Você pode fazer tudo na igreja, mas sem oração, Deus não vai estar presente, irmãos. Sem oração, você não vai vencer. Sem oração, você vai ser enganado pelos falsos profetas. Tá? Então, o diabo trabalha para enfraquecer a sua vida de oração. A oração, irmãos, é a arma mais poderosa que Deus deu à igreja. A oração é uma arma poderosíssima. John Wesley disse que Deus não faz nada aqui na terra a não ser em resposta à oração. Então você tem que lutar para ser uma pessoa de oração. Não só orar, mas ter uma vida de oração. A oração é fundamental, tá bom? Crente que não ora é um crente fraco. É um cristão que não tem vida de oração. Tá bom, irmãos? Então procura orar para Deus te abençoar, tá? Segunda coisa que o diabo faz, um bloqueio espiritual, ele quer fazer você morrer, ter uma vida espiritual morta. Ele quer fazer com que o seu espírito não se alimente, que nem morra espiritualmente. Isso é uma arma do inimigo. Trabalhar, fazer morrer a sua vida espiritual. Você sabe que o nosso corpo físico, para ele não definhar, ele precisa se alimentar. Ele precisa se alimentar para ele se tornar forte. Assim também é o nosso espírito, irmãos. Assim também é a nossa vida espiritual. Como o nosso corpo precisa de alimento, assim também é o nosso espírito. Ele se alimenta do que, missionário? Da oração. Ele se alimenta do que? Da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Do que você está ouvindo agora, você está ouvindo a palavra, o seu espírito está se alimentando, está se fortalecendo, está gerando fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Tá bom? Então, você não pode deixar o teu espírito morrer, você tem que alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não fica meditando na palavra, irmãos? Você tem que alimentar o seu espírito, tá certo? Isso é muito importante. Tem gente falando corporalmente que são grandes, são fortes, são musculosos, porque alimentaram o corpo, cuidaram do corpo, mas seu espírito está raquítico. O seu espírito está fraco. Por quê? Porque não dá ênfase à leitura da palavra. Não conseguem ficar 1 hora sentado para ouvir a palavra. Por isso que o espírito está fraco. É uma artimanha do inimigo. O terceiro bloqueio é a distração. O que é distração, missionário? Significa que você não está focado nas coisas certas. Isso é distração. O inimigo trabalha para você não focar nas coisas certas, tá? E as pessoas começam a focar em outras coisas, ficam pensando somente em seus problemas e não focam nas promessas de Deus, entendeu? Não focam na oração. Outras o inimigo distrai porque elas gastam tempo com coisas que não edificam na internet, tá? Com joguinhos, com Netflix, com programas de TV, tá? Quando Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se tranca, é para você se livrar das distrações. Distrações de um telefone ligando, distrações de alguém te chamando. Quando o Senhor diz, te tranca, te separa, que Ele vai te responder, para você fugir de todo tipo de distração, você está entendendo? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca a Deus secretamente, que ocultamente Ele te responderá. Fuja das distrações. Tá? Então a distração é uma arma do diabo.
para distrair você. O diabo vai levantar pessoas para arruinar o seu dia. Vai levantar pessoas para trazer tribulações na sua vida, distrair você. Então, cuidado. Você está no jejum, cuidado com as distrações, tá bom? E em quarto lugar, outro bloqueio espiritual do inimigo é que ele quer te convencer que o jejum não funciona e que você não vai conseguir jejuar. Esse é o maior engano do diabo. Claro que você vai conseguir jejuar. Continue jejuando, você vai conseguir. Jejum é uma arma que fortalece a oração. Jejum é uma arma que fortalece a nossa vida espiritual. Jejum é uma arma que faz você focar mais em Deus, irmãos. Jejum e oração é uma arma que faz fazer com que a tua oração fique mais intensa, que mortifica os desejos da carne, os pecados da carne. Você consegue vencer os desejos da carne. O jejum é fundamental. Então, jejum, irmãos. Faz a campanha do jejum, tá? Jejum pela nação, jejum para o fim dessa pandemia, jejum pelas pessoas que estão vitimadas desse vírus, jejum pela sua casa, jejum pela igreja do Brasil, jejum para que esses falsos profetas sejam envergonhados e que o povo não seja mais enganado, porque o nome do Senhor foi difamado. Tem gente defendendo esse pastor que falou sobre o cavalo amarelo, essa falsa profecia, mas não estão defendendo Jesus, não estão defendendo o evangelho, não estão defendendo a palavra, estão defendendo o engano. Alguém que falou mentiras, que o histórico desse pastor não é bom. Irmão, vamos defender o evangelho, a palavra de Deus. Ah, mas ele é meu amigo, ele deu para entender? Então, muita gente, por causa de amizade, vamos julgar só a profecia e não o profeta. Não, Deus manda julgar o profeta também. Pelo fruto se conhece a árvore, diz o Senhor. Lá em Mateus 7, 13 em diante, Jesus julgou o profeta, não só a profecia. Tá bom, gente? Então vamos tomar cuidado para nós não entristecermos o Espírito Santo e vamos jejuar, tá? Jejum funciona assim. Jejum é uma prática milenar e é uma prática divina. Uma prática que o próprio Jesus jejuou. Jesus, sendo filho de Deus, jejuou. Por que nós não podemos jejuar, irmãos? Então vamos consagrar a nossa vida em nome de Jesus para que Deus possa mudar a história da nossa nação, tá? Eu sei que as coisas não vão mais voltar à normalidade, mas vamos orar para que Deus restaure, né, esse mundo, que volte quase ao normal. Eu sei que o mundo não será mais o mesmo. A igreja também não vai ser mais a mesma. Mas precisamos orar e jejuar para que... Porque eu acredito ainda, eu sou um pregador futurista, eu acredito que Deus tem muitas almas ainda para salvar. Tem gente que está colocando medo, o anticristo é esse, é aquele, colocando pavor, e as pessoas estão aí desesperadas. Eu sou mais futurista. Eu ainda acho que muitas coisas ainda vão acontecer para a volta de Jesus. Então você deve levantar a sua cabeça, você deve servir a Deus com temor, com amor, com oração, e quando Jesus vier, você esteja preparado para a volta dele. Tá bom, queridos? Vamos crer nas profecias? Se é de Deus, tá? Mas cuidado com essa bagunça, né? É de profecia para tudo quanto é lado. Fuja disso, tá? Seja mais racional, procure um evangelho mais sério, que se pregue mais a palavra, e os dons de Deus, quando se manifestar, vão se manifestar baseado na palavra do Senhor. Tá bom, queridos? Vamos orar? Oremos, vamos orar para os irmãos que estão em jejum. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te peço, Senhor, abençoe os irmãos que estão na campanha do jejum, meu Deus. Dai graça e força a eles, Pai, para que eles possam prosseguir nessa campanha. Deus de poder e graça, dai força aos teus filhos que estão desesperados, com medo por conta de tantas profecias. Guarda o coração, que eles estejam alicerçados na tua palavra, Pai. Nos protege, nos ajuda. Fica conosco, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção. Compartilhe esta live. Coloque nos grupos. Tá? Compartilhe mais de uma vez. Essa orientação e esse ensinamento é fundamental para restaurar o caráter da igreja brasileira. Tá? Nós temos que compartilhar mais. Manda para um, manda para outro. Porque nós temos que restaurar o caráter da igreja brasileira. Entendeu? E quando eu falo igreja brasileira, eu incluo até a visão missionária também.
Entendeu? Nós precisamos pedir a Deus que Deus restaure a igreja brasileira para que ela volte a ter credibilidade e por conta disso, Deus começar realmente a honrar a igreja e mover nesse cenário político. Tá bom, queridos? Deus abençoe, tá? Deus guarde. Ore por nós. Um abraço, obrigado. Deus abençoe a todos.